Bom, a pedido de vocês que pediram para fazer mais vídeos longos e vídeos falando sobre minha vida, hoje eu vou contar para vocês o dia mais estranho da minha vida. E bom, era início de tarde, então eu e mais 3 amigos que tínhamos montado uma banda de rock, sim, eu sou roqueiro. Bom, a gente tinha montado a banda, eu era o baterista, tinha o Gabriel, que ele era o vocalista, o Yuri, que ele era o baixista, e o Alexandre, que ele era o tecladista ali e tal. E naquele início de tarde a gente iria para um lugar onde pessoas que a gente conhecia indicaram pra gente que lá teriam instrumentos e coisas assim e tal, e a gente poderia tocar ali de graça e tal, né? E aprender também a tocar outras coisas. Era meio que um trabalho voluntário que tinha por ali no bairro e tal. E bom, a gente foi, se reuniu na minha casa ali e tal, e saímos. Fomos até esse local. Porém, antes de ir no lugar onde deveríamos ir, havia um campo enorme assim, sabe? Atrás de uma parede que estava quebrada. E bom, eu tive a brilhante ideia de ir pra lá pra gente compor uma música, e depois de compor a música a gente ir até o local onde teria os instrumentos. E então, lá vamos nós. A gente entrou por um buraco que tinha lá um buraco que tinha no muro, enfim. E a gente entrou por ali e logo a gente foi adentrando o lugar. E parecia legal. Era já quase que final de tarde, o sol tava começando a ficar fraco, até que a gente entrou um pouco mais no local. E aí já começou a ficar bizarro, porque a gente logo se bateu com um grupo de, sei lá, maconheiros. O pessoal tava usando, enfim, entorpecentes ali e tal do lado. E aí o Gabriel teve a brilhante ideia de fingir estar ligando. Segundo ele, aquilo iria assustar os caras e os caras não iam mexer com a gente. E eu falei, mano, tá louco? Os caras tá usando entorpecentes ali. Você acha que você fingir que tá em ligação vai fazer ele ficar com medo? Não, eles vão vir pra cima da gente. Enfim. Aí eu tomei o celular do Gabriel e a gente seguiu. E bom, aí a gente encontrou uma ponte meio que enferrujada ali e tal, enfim. E atravessamos ela. E no meio da ponte o Alexandre, o grande vagabundo, ficou fazendo força assim pra balançar a ponte e tal, que ela tava bem ferrada mesmo, sabe? E, enfim, ele fez aquilo, a ponte ficou balançando ali e tal, e enfim, a gente atravessou. E então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Assim que a gente atravessou, havia meio que só mato à frente, sabe? Uns matos muito altos assim e tal. E aí a gente passou pelos matos e encontramos um caminho trilhado. E fomos por esse caminho. À frente dele tinha uma cabana, ou era uma casa, sei lá, não lembro certo. E enfim, assim que a gente se bateu com ela, já apareceu do nada um monte de cachorro, cara. E entre eles, uns 2 pitbulls assim tal, e outros cachorros grandes assim tal. E aí o Alexandre e o Yuri ficou em pânico ali e tal, e correram. Aí eu falei com o Gabriel, cara, não corre. E eu falei pros outros 2 também, né? Não corram, cara, se correr os cachorros vão ir atrás da gente. E porra, não vai dar pra te correr de cachorro, né? E tal. E foi nesse exato momento que os meninos começaram a correr, e eu falando pra eles pararem de correr, e o Gabriel parado, que do nada apareceu uma figura de um homem assim, sabe? Um pouco atrás da gente. E aquele cara era grande pra caralho. E não dava pra ver o rosto dele. Eu não sei se por conta do sol, mas o sol já tava meio que fraco naquele momento. Mas enfim, não dava pra ver o rosto daquele cara. E aí ele apontou uma arma pro alto. E aí eu falei, cara, não vai ter jeito, vamos correr. E aí a gente correu, começamos a correr, e os cachorros vindo atrás. E aí eu falei, vamos pelo mato ali, tal, pelo mato mais alto, né? Que tinha uma parte que tava bem alto o mato mesmo, que tava difícil, que era difícil de andar no caso, né? Aí eu pensei, pô, se a gente for por ali vai dificultar da gente andar, porém os animais vão ter ainda mais dificuldade. E o cara também vai ter dificuldade de ver a gente, sei lá,
atirar, enfim. E aí a gente correu e, cara, o desespero foi tanto que a gente passou pelos matos como se não fosse nada, como se o caminho tivesse livre. E os bichos ficaram pelo caminho, e o cara também. Bom, e aí nesse momento, todo mundo já cagado de medo, a gente resolveu dar a volta ali e tal pra achar a saída. E não é que tinha uma mina e um cara, e a mina tava pagando um babão pro cara no meio do mato. Bizarro. Bom, e aí depois a gente vê essa cena da mina pagando babão pro cara, a gente seguiu o caminho, tá ficando tudo muito estranho. Mas nada que não possa piorar. Assim que a gente já achou a trilha de volta pra seguir o caminho, não é que o cara tava atrás da gente, velho, o cara que não dava pra ver o rosto dele. Ele tava atravessando o caminho pra pegar a gente pela frente ali e tal. E ele tava de moto, e ele tava dando a volta. E aí, porra, todo mundo ficou desesperado novamente, a gente começou a correr, e todo mundo correndo e tal, e eis que veio o grande momento. No meio da corrida ali e tal, o Yuri foi um grande do filho da puta, ele meio que empurrou o Alexandre pro Alexandre cair. O Alexandre era meio gordinho assim tal, ele caiu e não conseguiu se levantar rapidamente. E aí eu fiquei num dilema, cara. Eu paro e ajudo o Alexandre a se levantar, ou eu continuo correndo e deixo com que o Alexandre seja meio com a distração pro cara que tava vindo de moto, e aí todo mundo conseguiu fugir. Enfim, eu continuei correndo. Só que o Gabriel ele era o meu melhor amigo, ele é ainda meu melhor amigo, ele parou pra ajudar o Alexandre. Aí eu falei, mano, puta que pariu. Aí eu parei e fui ajudar o Gabriel a levantar o Alexandre. E nesse momento, o cara que tava atrás da gente de moto já não existia mais. Simplesmente o cara sumiu. E enfim, depois da gente levantar o Alexandre, brigar com o Yuri pela vagabundagem que ele tinha feito, a gente viu um saco no chão. E aí o Alexandre, bem curioso, ele foi e falou, pô, esse negócio aqui tá fedendo aí. Será que é frango estragado? Aí enfim, ele foi, abriu e era um feto. Era um feto humano, cara. E as coisas ficaram ainda pior, porque assim que a gente chegou no buraco que a gente tinha entrado lá, ele. Enfim, assim que a gente achou o buraco que a gente havia entrado, tava pegando fogo aquela porra. Sim, o buraco que a gente tinha passado e não tinha nada quando a gente entrou, tava em chamas, cara. Tava pegando fogo e tinha uma ossada bem estranha ali perto dele, do lado dele. Tinham ossos que, porra, juro até hoje que ali foram ossos humanos, porque tava bem, enfim, bem estranho. Bom, e aí a gente se aproximou desses ossos dali e tal pra ver, e tinha uns bonecos de voodoo jogados ali perto. Aí eu, pô, mano, vamos sair daqui agora. E aí a gente foi e pulou a porra do buraco ali, mesmo com fogo, e aí saímos. E aí quando a gente saiu, a gente olhou pro alto, os fios ali, tá, né, dos postes estavam cheios de sapatos e tênis amarrados assim, tal, coisa que não tinha quando a gente entrou naquele local. Enfim, a gente apenas seguiu e ficamos calados o caminho todo da volta, fingindo que nada tinha acontecido. Esse foi o dia mais estranho da minha vida. Esse foi o dia mais estranho da minha vida. Bom, então já comentem aí nos comentários sobre o dia mais estranho da vida de vocês. Também me falem se vocês querem mais vídeos sobre isso, né? Sobre essas coisas estranhas que já aconteceram comigo. Bom, eu e os meus amigos, até hoje a gente fala sobre esse dia e tentamos entender o que aconteceu. O Xande, ele tem uma teoria e tal, né? Porque meio que a família dele era muito envolvida com essas coisas e ele acredita que era coisa de caboclo, sabe? Esses espíritos assim tal que estavam por ali.
por ali naquele dia, a gente esteve no mesmo lugar e tal. Bom, foram coisas muito estranhas que aconteceram e... Enfim. Comentem nos comentários aí sobre os seus dias estranhos e